Bom dia, minhas crianças maravilhosas! Estou aqui mais uma vez. Não esqueceram da professora de vocês, né? Eu sou a professora Franci Tavares e adoro trabalhar com essas crianças especiais e maravilhosas que são vocês. Hoje estou aqui para contar uma história muito legal, conhecida por todos, que a gente já está acostumado a escutar dentro da sala de aula, mas hoje vocês vão escutar diferente, tá? Prestem bem atenção. A história de hoje é a história dos 3 porquinhos. Quem conhece a história dos 3 porquinhos aí? Já ouviram falar? Vou começar a contar. Prestem bem atenção. Era uma vez 3 lindos porquinhos que moravam com seus pais numa casa muito bonita no meio da floresta. Esses porquinhos, eles eram muito sapecas, gostavam muito de brincar, igual a vocês, todas as crianças. De repente, um dia, eles tiveram uma ideia muito legal. Resolveram cada um construir a sua própria casa. Conversaram com seus pais e falaram que iam cada um fazer a sua casa. Os pais ficaram muito felizes porque achavam que os porquinhos tinham muita responsabilidade. E aí resolveram deixar eles livres para fazer o seu caminho. Eram 3 porquinhos muito diferentes. O porquinho mais novo, ele era muito brincalhão, gostava muito de fazer as coisas rápidas para sobrar tempo para que ele brincasse logo. E aí ele, muito esperto, resolveu construir a sua casa de palha, né? Porque era muito rápido para fazer. E aí ele passou, correu e construiu a sua casa rapidinho e saiu para brincar. Ele era muito sapeca. O porquinho do meio, ele tinha um pouquinho mais de paciência. Então ele resolveu construir a sua casa de madeira, porque ele sabia que ali no meio da floresta morava um lobo mau, muito malvado, que gostava muito de comer porquinhos bonitos como eles. Então ele pensou e resolveu construir a sua casa de madeira, porque ele achava que a casa de madeira era um pouquinho mais forte. E aí ele foi para a floresta, catou as madeiras e trouxe e fez uma casa muito legal de madeira. E aí chegou o porquinho mais velho. Ele era um porquinho muito responsável e muito preocupado. Então o que ele fez? Ele falou: os meus irmãos estão fazendo umas casas muito frágeis que o lobo mau não vai conseguir ficar, eles não vão ficar seguros lá. E aí, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou construir a minha casa de tijolo, porque vai ser uma casa bem resistente e o porquinho não vai conseguir me pegar lá. E aí tá, todos os porquinhos construíram as suas casas. Cada um fez a sua casa do seu jeito, né? Saíram para passear no meio da floresta e brincar. Estavam eles lá brincando e se divertindo. De repente, eles se depararam com o lobo mau, aquele lobo furioso que queria comer porquinhos no seu almoço. E aí o lobo: vou pegar todos vocês para fazer a minha comida de hoje. E os porquinhos, mais que depressa, saíram correndo. E todos correram e foram cada um entrar na sua casa. Achavam que estavam seguros lá dentro. De repente, o lobo chegou na primeira casa, logo na casa de palha. Sai daí, seu porquinho sapeca! Eu quero pegar você para fazer o meu almoço. E aí, o porquinho, muito esperto: eu não vou abrir a minha casa para você entrar. Você é muito bobo. Essa casinha de palha não é páreo para mim. Eu vou derrubar ela apenas com um sopro. E o lobo começou a se divertir. E o porquinho começou a ficar nervoso. E o lobo mau foi lá, soprou, e com apenas um sopro a casa desabou. E o porquinho saiu correndo para a casa do seu irmão, lá para a casa de madeira.
E aí, quando ele chegou, bateu na porta. Meu irmão, me socorre, o lobo mau quer me pegar. E aí ele abriu a porta e o seu porquinho entrou. Ficaram os dois lá dentro tremendo de medo. E o lobo bateu. Abram as portas, seu porquinho, abre essa porta, muito depressa. E eles lá nervosos, eu não vou abrir porta nenhuma porque você está querendo nos comer. Ah, vocês são muito bobos, disse o lobo. E aí ele falou, eu vou dar apenas 2 sopros e a casa de vocês vai desmanchar pelos ares. E aí o lobo foi, soprou, e com apenas 2 sopros, a casa de madeira, desabou no chão. E os porquinhos mais que depressa saíram correndo. Bateram na casa do seu irmão mais velho. O que é que vocês querem? Abra essa porta! Tem um lobo mau querendo nos comer, querendo nos pegar! E aí o porquinho rápido abriu a porta da casa dele, linda, feita de tijolo, bem forte, bem resistente. E os 3 porquinhos ficaram lá dentro, bem seguros. E o lobo mau chegou. Abram a porta que hoje eu quero almoçar porquinhos. E o porquinho mais velho, eu não vou abrir porta para você. Eu vou ficar aqui bem guardado com os meus irmãozinhos. E o lobo, vocês são muito tolos. Eu vou soprar e a casa de vocês vai voar pelos ares. O porquinho mais velho, nada disso. A minha casa ela é muito boa, muito resistente. E ela não vai cair de jeito nenhum. Pode soprar à vontade. Aí o lobo mau foi lá, soprou muitas vezes. Ficou muito cansado e nada da casa desabar. E aí ele ficou lá fora pensando, como é que eu vou fazer para comer esses porquinhos? Tive uma ideia brilhante. Eu vou subir e vou descer pela chaminé e lá eu já pego esses porquinhos e jogo para assar nessa brasa. E aí o porquinho, muito esperto, escutou aquilo que o lobo estava falando lá fora. E aí rápido ele teve uma ideia de acender a lareira. Jogou lá um monte de madeira e fez um fogo muito forte. Quando o lobo mau começou a descer pela chaminé, desceu, chegou perto do fogo, o fogo estava ardendo e começou a queimar o rabo do lobo. E o lobo, desesperado, saiu correndo, subiu na chaminé e foi procurar um rio para apagar o fogo que ele estava queimando. E aí ficou morrendo de medo dos porquinhos. E assim ele foi embora e nunca mais resolveu perturbar a vida dos porquinhos. E aí eles começaram a morar juntos, todos na mesma casa, resolveram ampliar, deixar a casa maior, fizeram uma casa maior e moraram todos juntos e felizes. Então, meus amores, essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Foi uma história cheia de aventuras. Muito obrigada e até a próxima!